Existem alguns dias em que sentimos que nós precisamos mais da força, da graça, do amor, da companhia, da presença de Deus. Sentimos que as coisas em nossas vidas não estão fluindo de acordo com a nossa expectativa e em meio à incerteza e até mesmo em situações difíceis, ficamos com o nosso coração agitado e também ele fica inquieto. E aí o que temos que fazer? O que é que podemos fazer? Nós então nos lembramos que temos a palavra de Deus como nossa bússola, como nosso auxílio e como nosso recurso. E nela nós encontramos orientações para nós. E aí nós começamos a pesquisar, a meditar na palavra. Veja, e ela nos traz grandes benefícios. Eu quero compartilhar com você agora 3 versículos da palavra de Deus que se encontram no livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Eu vou ler para você agora o versículo de número 13. Ouça com atenção. Ele diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. O versículo 10 ainda diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Ainda o versículo 8, ele diz bem claro, olha que palavra maravilhosa. Seca-se a erva e caem as flores, as folhas, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 41, verso 13. Por que é que você deveria se preocupar e ter medo? Se o Senhor é aquele que nos remiu. É o que diz a palavra aqui mesmo no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 1. Diz que o Senhor é aquele que nos remiu. Por que nós deveríamos ter medo? Se Deus, o Senhor, é aquele que nos protege e que cerca-nos com o seu poder, com a sua graça, com a sua presença, com o seu amor, com a sua bondade, conforme ele fez lá em Gênesis, capítulo 15, verso 1, quando o Senhor falou com Abraão. Por que é que nós deveríamos ter medo? Se o Senhor é aquele que nos fortalece e também é aquele que nos salva. Aqui mesmo no livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso 4, fala sobre isso. Por que é que nós então deveríamos ter medo e nos preocuparmos se o Senhor está conosco em todo lugar? Eu acabei de ler aqui para você o versículo 13 do capítulo 41. Por que é que nós teríamos que nos preocupar e ficar inquietos se o Senhor, se Deus, Ele cuida de nós? A palavra que está lá no livro do Evangelho que escreveu Mateus, segundo Mateus, capítulo 10, verso 30 e o verso 31. Por que é que nós teríamos que nos preocupar se o Senhor tem um reino preparado para nós? O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12, verso 32. Aqui em Isaías 41, 10, o que é que Deus é para nós, para você, para mim, para nós que somos os seus filhos? Eu li o versículo 10. O Senhor é para nós um estímulo. Ele nos diz, não temas. É um grande estímulo. O Senhor diz, não temas. Quando ele diz, não temas, é porque ele vai fazer alguma coisa. Quando ele nos orienta, não temas, ele tem algo a fazer. Deus é para nós
companheiro. Ele nos diz aqui, no versículo 10, que eu acabei de ler, ele é nosso companheiro, ele diz, eu sou contigo nessa caminhada, nessa peleja, neste mundo e para além dele, eu sou contigo. O Senhor estando do nosso lado, nós já estamos do lado do vencedor. Deus é para nós o nosso intercessor. O Senhor Jesus, ele se coloca na presença de Deus como nosso intercessor. E ele nos diz, não te assombres, não importa o grau de dificuldade, não importa coisa nenhuma, não te assombres. Deus é para nós Deus. Deus é para nós Deus. Nós temos Deus como nosso Deus. Ele é o nosso Deus, com D maiúsculo, o único Senhor. A Bíblia nos diz, feliz é a nação cujo povo tem o Senhor como seu Deus, como Deus é o Senhor da nação. Nós somos nação santa, povo de Deus, Deus é o nosso Deus. Ele diz, eu sou o teu Deus. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o teu Deus. Deus é para nós um doador de forças. É Ele que nos concede força. É Ele que nos capacita, que nos revigora. Ele diz, eu te fortaleço. Eu, Deus, eu, o Senhor, te fortaleço. A nossa força vem de Deus. A nossa capacidade, como diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, diz, a nossa capacidade vem de Deus. Eu te fortaleço. Deus é para nós também a nossa ajuda, o nosso ajudador. Ele mesmo nos diz, eu te ajudo. Eu li aqui o versículo 10, ele diz, eu te ajudo. Nós podemos contar com a ajuda de Deus, não de vez em quando, mas sempre, a todo momento, em todos os dias. Deus é o nosso ajudador. Deus é para nós também o nosso sustentador. Ele nos diz aqui mesmo no verso 10, eu te sustento. Nós somos sustentados pelo Senhor. Ele que nos sustenta. É Ele quem cuida de nós. Ainda a palavra nos diz aqui, no versículo 8, que eu li também para você. O versículo 8, eu vou recapitular, ele diz assim, seca-se a erva e caem as folhas, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, um grande recurso que eu disse aqui no começo deste devocional, um grande recurso que está à nossa disposição, em nossas mãos, é a palavra de Deus. E nós precisamos meditar. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é, em primeiro lugar, eterna. Ela subsiste para sempre, ela permanece para sempre. Jesus disse em seu sermão, no Evangelho segundo Mateus, ele falou no seu sermão profético que poderia desaparecer os céus e a terra, mas a minha palavra não. Pode passar os céus e a terra, ele está dizendo em outra palavra, pode desaparecer os céus e a terra, mas a minha palavra não. A minha palavra permanece. A palavra de Deus é eterna. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo, deixe-me ver aqui, no versículo 25, ele faz uma referência que a palavra de Deus é eterna. O Senhor Jesus falando lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6, do versículo 63 até o 68, ele nos diz, ele nos revela que a palavra de Deus, ela vivifica o homem. O homem é vivificado pela palavra de Deus. Lembra de Ezequiel? No livro de Ezequiel, lá no capítulo 37, o Senhor mostrou um vale de ossos secos. Muitos ossos esparramados em um vale muito grande e extenso. Ele foi levado pelo Senhor. O Senhor levou o profeta naquela visão e ele viu aquele vale cheio de ossos secos.
E Deus foi trabalhando, Deus foi operando. Ele mandou Ezequiel ir profetizando e o Senhor mesmo foi operando. Ele vivificou aquele vale cheio de ossos. Levantou-se um poderoso e um grandíssimo exército. No sentido espiritual, Israel, que estava preso lá no cativeiro há cerca de 20 anos, ainda faltava cerca de 50 anos para ficar no cativeiro de Babilônia. O povo já estava desanimado, sem esperança, mas o Senhor disse: eu vou reviver vocês, eu vou reanimar vocês, vocês vão permanecer no cativeiro, mas eu vou cuidar de vocês. E quando completar os 70 anos, conforme ele falou através também do profeta Jeremias, eu vou trazer vocês de volta para a terra de Israel. Eu vou trazer um novo ânimo, uma nova vida, uma nova expectativa. Então ele deu aquela visão para o profeta Ezequiel para dizer ao povo: tenham ânimo, tenham coragem, porque o Senhor é Ele quem vai colocar força, ânimo, disposição em vocês para vocês continuarem. Então a palavra de Deus para nós também é cura. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, verso 8, fala sobre cura. E em muitos outros lugares. O Salmo de número 107, versículo 20, fala sobre cura. De longe o Senhor envia a sua palavra e cura e sara. Então a palavra de Deus, ela cura. Se você estiver passando por alguma enfermidade, se você estiver sofrendo por alguma enfermidade, no corpo ou na alma, saiba, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que opera. A palavra de Deus, ela corta, Hebreus 4:12 fala sobre isso. Seja qual for o mal na tua vida, a palavra de Deus, ela corta, ela liberta, ela opera. A palavra de Deus também é útil para o ensino, para a correção, para a instrução, para tudo em nossa vida, a palavra de Deus é útil. A palavra de Deus também para todos nós, como diz mesmo o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 2, a palavra de Deus alimenta. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus para nós também é um consolo, ela consola. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, fala que a palavra de Deus consola. Então, todos os nossos recursos vêm da palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus na própria palavra dele. O verbo se fez carne. O Evangelho segundo João, no capítulo 1, fala que o verbo, Jesus, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que esses 3 versículos que eu li e este pequeno comentário te seja útil, te seja bênção, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja contigo. Permaneça firme, forte, disposto, disposta a cada dia a permanecer diante de Deus. Fica na paz do Senhor. Se você puder, compartilhe com os teus contatos, se inscreva em meu canal no YouTube e vamos abençoar outras vidas com a palavra de Deus. Até a próxima. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor. Amém. Paz.